Né? Isso aqui foi antes ou depois de tudo isso? Foi depois. Esse livro, na verdade, é a tradução de 20 vídeos que eu criei no meu canal. Né? Eu criei 10 vídeos explicando como a economia funciona. Eu criei uma historinha, criei uma ilha imaginária e fui explicando os conceitos de economia. Né? Desde inflação, taxa de juros, custo de oportunidade, vantagem comparativa, poupança, investimento. Tudo que o básico assim, para entender a economia. O objetivo é ajudar o cara que é muito leigo. E é uma historinha que eu fiquei satisfeito, assim, que tinha muito seguidor meu. Eu falo assim, pô, minha filha, 12 anos, assim, entendeu tudo, né? Já conhece essas coisas de economia. E aí os seguidores, depois que eu terminei, era para ser 10 vídeos. Ele falou, não, continua essa história aí, tá muito boa, faz a segunda temporada, né? O pessoal brincar, tá melhor que o Netflix e tal. Aí eu criei mais 10 vídeos de como os mercados funcionam. Aí explicando o que é bolsa de valores, como ela surgiu, ações, o que é ações, até mercado derivativos, opções. Foi longe. Mercado futuro, eu ensino tudo. Fundo de investimento. E aí é um livro. Aí depois a minha editora, que é a mesma editora do Análise Fundamentalista, o Análise Fundamentalista é de 2011. Isso aqui. Esse aí nasceu de palestras que eu dava num circuito que chamava Expo Money. Né? Na época não existia internet ainda, a gente tinha no Brasil... a Bolsa e as corretoras e os bancos organizavam um evento que chamava Expo Money. Tinha palestra no Brasil inteiro. E eu era o único que dava palestra sobre avaliação de empresas, né? Sobre análise fundamentalista. Aí na época foi até o Cerbasi era muito meu amigo na época, ele também dava palestra. Ele falou, pô, Cobori, não tem nenhum livro de análise fundamentalista no Brasil, escreve um aí com base nas suas palestras. Eu escrevi esse livro. Né? Então esse é de 2011 e a Fábula no ano passado que foi lançado. Entendi. Que aí a minha editora falou assim, pô, transforma esse em livro e tal. Aí eu coloquei no livro. Você realmente agora tem uma vida nova, cara. Caraca, criador de conteúdo, quem diria, hein, cara? Nem eu imaginaria isso. Inclusive o Cerbasi era o Cerbasi é uma sumidade na internet, né? Mas ele foi sempre um que me falou, desde essa época, falou assim, cara, você tem que falar na internet. Eu nunca quis, sabe? Nunca quis ter nada na internet. Talvez, ainda bem, talvez eu fui obrigado, né, pelo que aconteceu comigo. E aí hoje eu falo pela internet para ensinar, principalmente eu tenho falado muito nessa nova visão sobre a economia política, né? Sobre como a gente pode utilizar a economia para trazer prosperidade para a maior parte da população, né? Não só para uma pequena parcela, né? E dá para a gente diminuir a desigualdade aqui no Brasil para valer, se a gente tiver vontade política? Porque assim, lembra que a gente estava falando lá do lance do... Pô, será que se a gente está aqui olhando para os Estados Unidos, se olhar para a China é um cavalo de pau muito grande, como é que a gente faz para... Aí você falou, não, cara, o Brasil tem o seu próprio jeitinho, né? Na verdade, não dá para a gente copiar exatamente o que acontece lá, nem o que acontece aqui e tudo mais. O caminho para a gente ter uma sociedade mais justa é muito complicado, muito árduo, cara. O que precisa? De vontade política? É o quê? O que eu costumo falar, assim, quando você pega... Tem muita gente que fala de revolução, né? Eu acho assim, um caminho rápido é uma revolução. Né? Tá. Só que a gente não tem condições também de fazer uma revolução. Falando, a gente não consegue convencer o cara a votar direito, você vai convencer o cara a pegar uma arma para fazer uma revolução, não vai, né? Então, assim, eu acho difícil. Porque se uma minoria fizer a revolução, depois como é que você coloca todo mundo com o mesmo objetivo, né? Porque, tudo bem, você toma o poder, faz uma revolução, mas você precisa da sociedade, do povo, para continuar governando numa única direção, né? Que é o que a China fez uma revolução e depois a própria revolução criou as condições, né, na sociedade para que o Estado coordenasse todo esse planejamento de longo prazo. Então, no Brasil a gente não tem condições políticas. Como que a gente muda? Eu sempre brinco, tem 3 formas, né? Não li isso no livro nenhum, isso saiu da minha cabeça, tá? Então se eu falar uma besteira, eu acho que tem 3 formas de você mudar. Uma é pela consciência, né? A gente chegar à conclusão de que precisa mudar, precisa ser mais justo, né? A outra é por medo, né? Se eu tenho poder econômico, se eu sou empresário, a gente muda porque a gente está com medo, esse negócio não vai dar bom, né? Vamos mudar aqui antes que dê ruim. E outra é a força, que é a revolução. Né? Eu ainda estou nessa categoria de acreditar que a gente consegue mudar pela consciência, né? Inclusive da classe dominante, né? Porque a gente só consegue mudar se a classe dominante tiver consciência de que o modelo está equivocado, né? O modelo pode ser bom para eles, mas não é bom para a maioria da população. Então a gente tem que... E a minha missão, quando eu falo assim, eu tento passar esse tipo de conhecimento talvez de forma mais didática, é justamente para que a gente se atente a isso, né? Conscientemente a gente tem que lutar por uma sociedade mais justa, né? Ela não pode ser bom só para uma minoria dela. E aí, você estava falando que em 20 anos a classe média americana passa de 60% da população para 40%. É isso mesmo?
olhando, se a gente pensar em mais 20 anos, isso tende a diminuir, cara? Não, do jeito que eles estão conduzindo, não. Tende a diminuir, você fala aumentar a pobreza. Piorar. A desigualdade tende sempre a piorar. Da forma que eles conduzem, do que ele está conduzindo, porque isso que o Donald Trump está fazendo é retórica, ele não vai conseguir. Primeiro que os sinais são trocados. Né? Se você quer defender a hegemonia do dólar, não tem como você reindustrializar o país. Né? Porque para defender a hegemonia do dólar, você precisa que o dólar seja utilizado no sistema financeiro mundial. A única forma de eu colocar o dólar no sistema financeiro mundial é eu gerar déficit comercial. Né? Porque eu sempre dou o exemplo da China, que é o que eles estão brigando. A China teve um superávit com os Estados Unidos em 2024 de quase 300 bilhões de dólares. Né? Ela vendeu 440 bilhões de dólares para os Estados Unidos e os Estados Unidos vendeu só 150 e teve um déficit de aproximadamente 300 bilhões. E é parte do problema todo, de toda Então é esse déficit comercial que permite que os Estados Unidos coloque 300 bilhões de dólares na economia mundial. Né? Que uma parte vai voltar via conta de capitais quando o Banco Popular da China comprar título do Tesouro Americano para colocar na reserva. Tá? Então, para ele defender que o dólar seja utilizado de forma hegemônica no mundo, ele precisa de déficit comercial. Não tem outro caminho. Então é meio trocado esse sinal que ele está dando. Tá? É porque os Estados Unidos, na realidade, o Donald Trump, ele não tem noção do que ele está fazendo. As pessoas acham que ele é um gênio, ele não é um gênio. Por que as pessoas entram numa que tem um cara que é o Messias e que é o gênio? Pelo amor de Deus, pô. Eu acho que, não sei, eu acho que as pessoas têm essa capacidade de achar porque ele é bilionário, ele chegou lá e ele é um gênio. Não, ele não é um gênio, ele é só um idiota mesmo, o Donald Trump. Entendeu? Genialidade não tem nenhuma, porque tudo que ele faz, você vê que é trocado. Só que ele é um cara midiático, ele é um cara da mídia. Né? Ele ficou famoso apresentando o Aprendiz. Né? Está demitido, né? Ele ficou famoso na mídia sendo grosseiro com os outros, né? É o que ele é. A pessoa dele é isso. Ele é um cara midiático e grosseiro. Como é que um cara... Será que ele não tem uns caras em volta ali para dar uns toques, umas dicas, que nem o Xi Jinping tem? No segundo mandato dele, ele se garantiu de se cercar de um outro bando de idiota e puxa-saco, né? Entendeu? Aí fica mais complicado ainda. O cara, ele teve a capacidade de colocar o secretário de defesa dos Estados Unidos, sabe quem é, né? O Pete Hegseth. É um cara que era apresentador da Fox News. Escreveu um livro que chama American Crusade, que é a Cruzada Americana. E no livro dele ele fala que eles têm que empreender uma guerra santa contra a China. Esse é o cara que é o secretário de defesa dos Estados Unidos. Né? Ele colocou lá o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que era um gestor de fundo de hedge, trabalhou com o Soros, mas agora acho que foi até no Financial Times que eu vi que pegaram a ficha corrida do cara, o currículo dele. Ele só ganhou dinheiro quando ele estava junto com o George Soros. Depois, tudo que ele tentou fazer sozinho, ele perdeu. Então, é o cara que é o secretário do Tesouro americano. Né? O outro lá, o Stephen Miran, que também é um assessor econômico dele, todas as palestras você vê que o cara faz e ele está falando sempre como se fosse uma seita. Que eles têm que combater a China, que a China é o inimigo. Uma coisa que eu queria entender é que sempre que você vê um americano falando assim, a gente tem que combater o inimigo, por que eles veem os outros países como inimigo? Por que não pode ser parceiro? Por que tem que ser inimigo? Você não vê a China falando, os Estados Unidos é nosso inimigo. Não, a gente só quer fazer negócio e ser um negócio justo. Né? Você pega lá qual que é o outro? O vice-presidente, o J.D. Vance, é um cara patrocinado por um think tank americano ultraconservador que também prega que tem que destruir os inimigos. Tanto que você vê que no discurso dele é ridículo, né? Como é que o Donald... A gente pode achar que o cara é um gênio, um cara que vai num discurso oficial e fala que os seus aliados estão beijando o seu traseiro. Foi o que ele falou, publicamente. Né? Como é que pode levar um cara desse a sério e achar que ele é um gênio? Não, é só um idiota mesmo, o Donald Trump. Então, assim, esses sinais que ele dá é trocado. Não tem como você defender a hegemonia do dólar se você não tiver déficit comercial. Na realidade, o que os Estados Unidos fez ao longo da história, que você nota, na reconstrução do pós-guerra, os Estados Unidos sabia que ele precisava ter algum tipo de déficit comercial. Ele tinha que transferir uma parte do superávit dele, principalmente para o Japão e para a Alemanha, para reconstruir aqueles países. Não só porque ele era bonzinho, porque ele precisa reconstruir os países para ter mercado. Né? Então, ao longo do tempo, ele notou que ele precisava fazer isso. Quando final ali já de Bretton Woods 71, ele notou que ele tinha... Isso não estava sendo muito bom. Ele precisava reequilibrar, mudar a regra do jogo. Porque o Japão ia ultrapassar, a Alemanha já era uma potência econômica, o Império Britânico, o Reino Unido estava se dando bem nesse acordo de Bretton Woods. Eles não queriam que... Né?
Até porque era o império anterior, o império americano era o império britânico. Eles sabiam que isso podia dar errado. Eles foram lá e mudaram a regra do jogo, né? Só que aí, para prejudicar o Japão e prejudicar a Europa, o que ele fez? Ele pegou a parte desse superávit e topou ter déficit com a China. Os Estados Unidos tentou usar a China primeiro para minar a Rússia, afastar a China da Rússia, que é o que ele estava querendo fazer agora, o inverso. Estava indo na Rússia para tentar afastar a Rússia da China. Ele topou ter déficit comercial com a China para combater o Japão, que era aliado dele, que era uma colônia dos Estados Unidos. Então todos esses movimentos que os Estados Unidos faz é manipulando o mundo todo a seu favor. Tá? Só que não é a favor do povo americano, é a favor das elites americanas. Porque tudo isso que ele faz, ele está concentrando renda na classe dominante americana. Quem está do lado dele aparecendo, fazendo toda essa papagaiada que ele está fazendo é os caras das Big Tech, é o Elon Musk, né? Agora é o Tim Cook lá da Apple, que aparece do lado dele e que está influenciando e que já está gerando uma certa revolta na sociedade americana.